Vocês podem explicar essa passagem? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Olha, esta frase que está no Evangelho de João, ela parece bem com aquela outra que diz que a letra mata e o espírito vivifica. O objetivo aqui é que a gente não se apegue demais aos aspectos literais que os textos possuem. Porque existem muitas pessoas que têm uma paixão pelo aspecto da literalidade e ficam debruçadas em cima de um texto, de uma vírgula, de uma palavra, de uma coisa, insistindo. E o mais importante é que a gente se aproprie da sabedoria que aquele texto tem. Até porque palavras são imprecisas para representar de maneira legítima o pensamento. Então, muitas vezes a palavra ela acaba não encaixando direito. Além do que, textos do Evangelho, eles passaram muito tempo sendo copiados, muito tempo antes mesmo de serem tomados como canônicos. Esses textos eram copiados em qualquer lugar, então ninguém tem a absoluta segurança de que o texto que lemos é o texto que realmente estava na mão dos primitivos, do cristianismo nascente, e nem mesmo depois que eles foram tornados canônicos e passaram a integrar o texto considerado apropriado, o texto que era usado nas liturgias, porque dentro das próprias instituições onde esses textos eram copiados, evidentemente, existia a possibilidade de que esses textos sofressem algum tipo de adulteração. Então, a gente tem que se apropriar da sabedoria que esse texto tem. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai começar a dizer que Jesus é antidoutrinário. Entendeu? Por quê? Porque qual foi a última frase de Jesus na cruz? A última frase dele foi: Pai, em vossas mãos entrego o quê? O meu espírito. Se ele está dizendo que ele vai entregar o espírito dele, ele é o quê? Ele não é o espírito, não? Ele não deveria ter dito: Pai, em vossas mãos eu me entrego? Mas ele diz: entrego o meu espírito. Como assim? Então ele é o corpo? Quem é ele? Então, se a gente começar a pegar com demais afinco a parte das palavras e não o ensinamento, a gente vai acabar se atrapalhando com esses conhecimentos, quando diz que aí a letra, na verdade, o que alimenta é o espírito, e não esses aspectos que a gente muitas vezes se abraça e que são motivo de tanta polêmica nas nossas vidas. A gente poderia até interpretar como entender o espírito da letra, né? Entender nas entrelinhas o que os ensinos quiseram trazer. Mas também podemos entender, ou até seria um complemento disso, que nós leiamos com a visão espiritual. E o espiritismo, né, veio resgatar essa ideia de não ler apenas literalmente, mas entender a essência do que foi dito. Porque imaginem um espírito como Jesus, uma alma crística, nós tentarmos colocar nas letras que são tão frágeis, tão pobres, principalmente, né, na linguagem mais antiga daquela época, a riqueza do que ele queria transmitir. Ou ele mesmo transmitir, por isso que ele usava muitas parábolas, né, para tentar deixar o mais rico que fosse possível o que ele tentava passar para as pessoas. E o Espiritismo vem resgatar, Kardec nos alerta para que nós usemos a razão em tudo, usemos a interpretação, que não nos limitemos, não tenhamos medo de refletir. Isso faz sentido? Será que não existe um sentido mais profundo em determinadas coisas? É essa riqueza que faz com que nós acessemos um ensinamento, um conteúdo, um mistério, como vocês quiserem dizer, que está na nossa frente, né? Está nas nossas mãos, naquele livro, naquela passagem,
E a gente pula por cima como se fosse só um ritual ou algo que tivesse que ser repetido. Olha só, nesse texto aí que foi citado, que é João 6, um pouquinho mais para cima tem um texto até pior para interpretar. Olha o que diz Jesus um pouquinho acima dessa passagem aí que foi citada, que está no capítulo 6 de João, mas está no versículo lá embaixo. Está no versículo 63. Olha os versículos de cima o que diz. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você for pegar isso de maneira literal, você vai ter que pegar Jesus, cortar em pedacinho e comer os pedaços dele. Então veja que Então, isso é um sentido metafórico de realmente se apropriar daquilo que ele tem para oferecer. Porque ele disse, eu sou o pão caído do céu. Nesse capítulo é que ele diz, eu sou o pão caído do céu. Então, se ele é o pão caído do céu, é para fazer o quê com o pão? O que a gente faz com o pão? É para comer. Então, quando ele diz, eu sou o pão caído do céu, eu sou o alimento das almas. Mas as pessoas não devem fazer um ato de canibalismo, porque ele está dizendo que é para comer a carne dele, o sangue dele, né? E isso foi levado para a Eucaristia como sendo a representação legítima desse ponto do Evangelho. Emmanuel, eu não vou me lembrar aonde mais, mas o Emmanuel coloca, pelo menos umas 2 vezes eu já li, que o Evangelho, as palavras de Jesus, precisam ser lidas com a nossa intuição. Ele diz, é muito pobre nós tentarmos ler as palavras de Jesus, nós temos que sentir. Olha só, é a leitura com o Espírito, a gente sabe que a intuição, né, é algo mais avançado. Então, que nós temos que sentir o que Jesus está dizendo para nós. Intuir naquela frase, naquelas palavras, naquele ensino, o que ele traz, a riqueza que ele traz para nós.